Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Miguel Silva e é um prazer enorme estar convosco hoje. Com uma carreira de 35 anos dedicada à medicina e, mais recentemente, à divulgação de soluções práticas e seguras para os desafios do nosso cotidiano, tenho observado um problema recorrente que afeta incontáveis lares em Portugal, desde as pitorescas casas de Alfama até as modernas moradias da Grande Lisboa ou do Porto. Refiro-me, claro, a um verdadeiro pesadelo doméstico, a infestação de formigas. Se a sua casa tem sido palco de uma persistente e indesejada invasão por estes pequenos e incansáveis insetos, e se, como muitos de vós, hesita ou até evita completamente o uso de inseticidas químicos agressivos, motivado pela preocupação primordial com a saúde da sua família, especialmente dos nossos idosos e, acima de tudo, das nossas crianças pequenas. Então prepare-se, porque tenho notícias excepcionais. Posso garantir-lhe que dizer um adeus definitivo e eficaz às formigas não exige o recurso a arsenais químicos perigosos ou a soluções complexas e dispendiosas. De modo algum, acredite ou não, os verdadeiros mestres na arte de combater estas pragas, que parecem desafiar todas as tentativas de controlo, estão escondidos, silenciosos, nas prateleiras e nos armários da sua própria e humilde cozinha portuguesa. Neste vídeo, que dado o seu valor inestimável, insisto vivamente que assista até ao fim, pois será uma fonte de conhecimento e poupança sem precedentes, não me limitarei a revelar alguns truques. Vou sim guiar-vos passo a passo, com a clareza e a precisão de quem já viu e resolveu muitos problemas, mostrando-vos como podem utilizar apenas 3 ingredientes incrivelmente familiares e acessíveis: vinagre branco, detergente da roupa e açúcar. Sim, apenas estes 3 itens básicos que, com toda a certeza, encontrará em qualquer despensa portuguesa. Com estes 3 aliados inesperados, vamos juntos criar, não apenas uma armadilha, mas uma verdadeira estratégia de contra-ataque tão engenhosa e eficaz que as formigas que ousarem entrar na sua casa não só não conseguirão sair, como, e este é o ponto crucial, conseguirá persuadi-las a migrar pacificamente, de forma permanente e sem retorno, eliminando assim o problema das formigas na sua casa pela raiz, de uma vez por todas. O conteúdo que se segue é pura informação útil, sem rodeios, sem jargões complicados. Vamos do princípio mais elementar até a aplicação prática, ensinando-lhe a resolver este antigo e frustrante problema doméstico sem gastar um tostão e, o que é mais importante, de uma forma totalmente segura e ecológica para todos os membros da sua família. Antes de passarmos à ação e aplicarmos as soluções práticas, é imperativo que compreendamos uma questão fundamental e, na minha perspectiva, a mais importante de todas. Por que é que estas pequenas e persistentes criaturas, tendo um mundo natural tão vasto e complexo lá fora para habitar, insistem teimosamente em invadir a privacidade e o conforto da nossa casa? A resposta, fundamentada em décadas de observação e na compreensão do comportamento dos insetos, resume-se a 3 pontos principais, que são os pilares da sua motivação. Procura insaciável de alimento. Esta é, sem sombra de dúvida, a motivação número 1, o principal motor que leva as formigas a atravessar o limiar das nossas portas e janelas. Elas são verdadeiras detetives gastronômicas por natureza, dotadas de um olfato extraordinariamente apurado e sensível. Basta uma ínfima migalha de bolacha que caiu acidentalmente no chão da cozinha, uma gota esquecida de sumo de fruta adocicado que transbordou de um copo, ou até mesmo um pouco de ração do animal de estimação que ficou exposta por demasiado tempo. Qualquer um destes elementos pode transformar-se num sinal de navegação irresistível, num verdadeiro farol aromático que irá atrair um exército inteiro de formigas, dezenas, centenas, talvez milhares delas, em busca de uma recompensa fácil. E em Portugal, onde a nossa cultura gastronômica é rica em doces e petiscos, esta atração é ainda mais potente. Pensemos num pastel de nata com seu cheiro inconfundível, ou um pedaço de bolo rei durante o Natal, ou mesmo um rasto de azeite derramado acidentalmente no chão após a preparação de uma refeição. Tudo isto é percebido pelas formigas como um convite irrecusável. Elas veem a sua casa como um paraíso gastronômico ilimitado e sempre aberto. Busca vital por água. A água, para além de ser essencial para nós humanos, é o alicerce da vida para todos os seres vivos. E para as formigas, a história não é diferente. Elas necessitam de água para sobreviver, especialmente em climas mais secos. Áreas úmidas e ligeiramente molhadas na sua casa, como as margens do lava-loiça na cozinha, após a lavagem da louça,
os pequenos ralos de escoamento na casa de banho, ou até mesmo os pratos que ficam debaixo dos vasos de plantas e que acumulam água por fuga. Todos estes locais representam estações de água naturais, verdadeiros oásis de sobrevivência para as formigas. Em Portugal, onde o clima pode apresentar períodos de seca mais prolongados em certas épocas do ano, a umidade disponível dentro de casa torna-se um luxo precioso que elas procuram incessantemente. Procura de abrigo e proteção. Quando o ambiente exterior sofre mudanças climáticas drásticas e por vezes extremas, por exemplo, as chuvas torrenciais do outono e inverno, as ondas de calor abrasadoras e escaldantes que podem atingir o Alentejo no verão, ou o frio intenso e gélido que se sente nas zonas montanhosas da Serra da Estrela durante o inverno, as formigas procuram desesperadamente um ninho seguro, quente e seco para proteger a sua colônia e a rainha. Pequenas fissuras e fendas nas paredes da sua casa, os espaços escondidos entre os móveis antigos de estilo português, ou até mesmo o interior quente e protegido de eletrodomésticos. Tudo isso pode rapidamente transformar-se no seu refúgio ideal. Casas mais antigas, que são uma característica comum e charmosa em muitas cidades históricas portuguesas como Lisboa, o Porto ou Coimbra, frequentemente oferecem uma miríade de oportunidades para as formigas se instalarem. A compreensão aprofundada destas três motivações principais é absolutamente crucial. Só assim conseguimos aplicar as soluções mais acertadas e ser verdadeiramente eficazes na prevenção e no controlo das formigas, contribuindo para manter a sua casa sempre limpa, saudável e, acima de tudo, livre destas pequenas pragas. Estratégias de repelência. O plano gentil para convidar as formigas a sair sem danos. Para os casos em que o número de formigas ainda não atingiu proporções alarmantes, ou se, por uma questão de princípio e amor pela natureza, prefere não causar qualquer dano a estas criaturas, a nossa estratégia inicial será a repelência. O objetivo primordial é desorientar completamente o sistema de navegação natural das formigas, fazendo-as perder o rumo e, consequentemente, abandonarem voluntariamente a sua casa sem que seja necessário qualquer método letal. Método 1. Vinagre branco e água de limão. A barreira de cheiro natural e inofensiva. Princípio de funcionamento detalhado. As formigas, na sua impressionante organização, são como viajantes que seguem um mapa invisível. Elas conseguem formar aquelas filas ordenadas e aparentemente intermináveis porque as formigas batedoras, que vão à frente, libertam continuamente uma substância química volátil e específica, conhecida como feromona. Esta feromona cria um caminho de cheiro, uma trilha aromática que as formigas seguintes seguem com precisão. O vinagre branco, comum nas cozinhas portuguesas para temperar saladas e conservar alimentos, e o sumo de limão fresco, ambos contêm ácidos fortes, ácido acético no vinagre e ácido cítrico no limão, respectivamente. Os seus odores nítidos e característicos têm a notável capacidade de cobrir, neutralizar e até destruir quimicamente as feromonas que as formigas deixaram. Uma vez que este caminho de cheiro é interrompido ou obliterado, as formigas ficam completamente desorientadas, perdem a sua bússola interna e a sua formação desorganiza-se automaticamente. Além disso, o cheiro forte e ácido do vinagre e do limão faz com que elas percebam a área como perigosa ou desagradável, levando-as a evitá-la ativamente. Este é um método notavelmente ecológico, perfeito para famílias portuguesas com crianças pequenas, idosos e animais de estimação, pois não envolve químicos tóxicos. Materiais necessários: vinagre branco. O vinagre de cozinha mais comum, facilmente encontrado em qualquer supermercado português. Limões frescos, se preferir um cheiro mais agradável. Água limpa e um pulverizador vazio pode ser um frasco de detergente antigo bem limpo. Passos detalhados de execução. Num pulverizador limpo, misture vinagre branco e água em partes iguais. Por exemplo, 250 ml de vinagre para 250 ml de água. Agite bem a mistura. Se optar por usar limão, esprema 1 ou 2 limões frescos para obter o sumo e misture-o com a mesma quantidade de água. Primeiro, é crucial que use um pano úmido para limpar completa e rigorosamente todas as rotas visíveis por onde viu as formigas a movimentar-se. Esta ação física ajuda a remover mecanicamente parte das feromonas que já foram depositadas. Em seguida, pulverize a solução diluída de vinagre ou limão de forma uniforme sobre estas rotas, e de forma ainda mais importante, nos pontos específicos onde as formigas podem estar a entrar na sua casa. Pense em parapeitos de janelas, a base das portas de entrada ou varanda,
e aqueles cantos mais úmidos e escondidos das paredes que são o seu ponto de acesso. Deixe a solução secar completamente de forma natural. Não é necessário limpar novamente, pois o resíduo seco continuará a atuar como repelente. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Este método é absolutamente seguro para todas as pessoas, incluindo os mais vulneráveis, para os seus animais de estimação, seja o cão ou o gato da família, e para o ambiente em geral. Os materiais são incrivelmente fáceis de adquirir e têm um custo extremamente baixo, o que o torna acessível a todos. Adicionalmente, esta solução possui propriedades eficazes de limpeza e desinfecção, deixando a sua casa não só livre de formigas, mas também mais higienizada. Desvantagens. O cheiro a vinagre pode ser um pouco forte e persistente, podendo afetar o ambiente olfativo da sua casa por um curto período, especialmente em espaços fechados. O efeito não é permanente. Para manter a barreira de cheiro eficaz, será necessário pulverizar regularmente, idealmente, diariamente ou a cada 2 dias. Cenários de aplicação. Este método é ideal para áreas sensíveis como bancadas de cozinha, mesas de jantar, armários de alimentos, onde a segurança e higiene alimentar são de suma importância. É também muito apropriado quando as formigas estão a começar a aparecer em casa em pequeno número, permitindo uma intervenção precoce e não agressiva. Método 2. Água com tabaco. A aversão bioquímica mais robusta. Princípio de funcionamento detalhado. A nicotina, o alcaloide primário e mais potente encontrado nas folhas de tabaco, é uma substância com efeitos neurotóxicos significativos. Embora para os humanos a nicotina seja um estimulante complexo do sistema nervoso, para os insetos, e em particular para as formigas, atua como uma neurotoxina poderosa e disruptiva. Quando as formigas entram em contato com uma solução aquosa que contém nicotina, o seu sistema nervoso central é severamente paralisado e desorganizado, resultando numa forte e imediata reação de aversão e fuga. Em concentrações mais elevadas, a nicotina pode até ser letal para as formigas, causando a sua morte direta. Além da ação da nicotina, o próprio cheiro do tabaco, com o seu aroma forte e terroso, é um irritante potente para as formigas. Elas evitarão instintivamente este odor, percebendo-o como um sinal de perigo. Este método é uma opção mais robusta quando o vinagre e o limão não são suficientes para dissuadir as formigas mais persistentes. Materiais necessários: um cigarro, mesmo um dos mais baratos servirá, ou tabaco de enrolar, água morna, temperatura ideal entre 40 até 50 graus Celsius e um pulverizador. Passos detalhados de execução. Pegue num cigarro, rasgue cuidadosamente a camada de papel externa e despeje todo o conteúdo de tabaco, as folhas secas, para dentro de uma garrafa vazia ou do seu pulverizador. Adicione cerca de 200-300 ml de água morna à garrafa. A água morna é crucial, pois ajuda a extrair a nicotina e outros compostos ativos do tabaco de forma mais rápida e completa, criando uma solução mais potente. Feche bem a garrafa e agite vigorosamente, sem parar, por pelo menos 1 minuto, até que a água adquira uma cor amarelo acastanhada intensa. Para otimizar a eficácia, recomendo que deixe a mistura em infusão por um período de 2 a 3 horas, permitindo que a nicotina se dissolva totalmente na água. Após a infusão, pode optar por coar a água para remover os resíduos de tabaco, ou pode usar a solução diretamente. Pulverize esta solução nos cantos mais recônditos, onde as formigas aparecem frequentemente, nas bordas dos vasos de plantas na sua varanda tipicamente portuguesa, ou à volta do caixote do lixo. Se tiver a sorte, ou o azar, de localizar um formigueiro visível, pode despejar a água com tabaco diretamente no buraco ou pulverizar generosamente na sua entrada. O efeito será notavelmente imediato. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Este método oferece um efeito repelente forte e, comparativamente, mais duradouro. É uma forma engenhosa de reutilizar resíduos, cigarros velhos, e tem um custo muito baixo, tornando-o uma solução econômica. Desvantagens. É fundamental sublinhar que a nicotina é uma substância tóxica tanto para humanos quanto para animais de estimação. Nunca deve ser ingerida e é imperativo que a solução seja armazenada fora do alcance de crianças e animais. A solução tem uma cor escura, o que significa que pode deixar manchas indesejadas em paredes claras ou móveis. Por isso, aplique com cuidado. Cenários de aplicação. É mais adequado para tratar áreas que não entram em contato com alimentos, como cantos de paredes, varandas
e vasos de plantas. É particularmente eficaz e recomendado para eliminar formigueiros localizados no exterior da casa ou aqueles que se escondem dentro das paredes, onde a mancha não é uma preocupação primária. Estratégias de eliminação. Ação rápida e direta para invasões massivas. Quando se depara com a visão desanimadora de formigas a marchar em massa, formando longas colunas de soldados, e sente a necessidade de uma solução imediata e decisiva, os métodos que se seguem são os mais diretos, rápidos e eficazes para resolver o problema. Método 3. Água com sabão. Detergente da loiça. A estratégia da sufocação e dissolução. Princípio de funcionamento detalhado. Este método, à primeira vista enganadoramente simples, encerra princípios físicos e químicos letais para as formigas. Em primeiro lugar, é crucial recordar que os insetos, incluindo as formigas, não respiram pela boca ou nariz, como os mamíferos. Em vez disso, a sua respiração ocorre através de pequenos orifícios especializados, chamados espiráculos, que estão localizados ao longo das laterais do seu corpo. A água com sabão, ou detergente da loiça, um produto básico em qualquer cozinha portuguesa, contém uma abundância de agentes tensioativos, surfactantes. Estes compostos têm a notável capacidade de reduzir drasticamente a tensão superficial da água. Quando este líquido entra em contato com uma formiga, envolve-a rapidamente por completo, penetrando e bloqueando facilmente todos os seus espiráculos respiratórios. O resultado é a asfixia da formiga num período de tempo extremamente curto, muitas vezes em segundos. Em segundo lugar, estes mesmos agentes tensioativos têm uma ação secundária e igualmente devastadora. Dissolvem a camada serosa protetora que reveste o exoesqueleto da formiga. Esta camada é vital para a sua hidratação e proteção. Ao ser dissolvida, a estrutura corporal da formiga é comprometida, acelerando ainda mais a sua morte. Materiais necessários. Sabão pode ser em barra, como o sabão azul e branco tradicional, ou líquido, detergente da loiça, qualquer marca serve. Água limpa e um pulverizador ou uma pequena tigela. Passos detalhados de execução. Pode cortar o sabão em pequenos pedaços para facilitar a dissolução ou usar o detergente da loiça diretamente. Misture com água numa proporção de aproximadamente 1:2, por exemplo, uma parte de detergente para 2 partes de água. A concentração pode ser ligeiramente ajustada para ser mais forte. A solução deve ter uma consistência que pareça um pouco viscosa e escorregadia ao toque. Mexa vigorosamente ou agite bem até que o sabão ou detergente da loiça se dissolva completamente na água e produza uma quantidade razoável de espuma. Despeje a solução resultante num pulverizador. Pulverize diretamente sobre as formigas individuais ou sobre as colônias inteiras que encontrar. Irá observar que as formigas atingidas pela solução param quase imediatamente toda a sua atividade, num piscar de olhos. Após alguns minutos, quando tiver a certeza de que as formigas morreram, use um pano úmido para limpar a área. Esta ação não só remove as formigas mortas, mas também limpa os resíduos da solução. Vantagens e desvantagens. Vantagens. O efeito é extremamente rápido, quase instantâneo, resultando na morte imediata das formigas expostas. Os ingredientes são amplamente considerados seguros para uso doméstico e possuem uma toxicidade muito baixa para humanos e animais de estimação. Além disso, a limpeza é fácil e conveniente, pois a solução de sabão ou detergente limpa simultaneamente as áreas por onde as formigas rastejaram. Desvantagens. Este método tem uma limitação importante. Só mata as formigas que entram em contato direto com a solução. Não tem qualquer efeito sobre a rainha, os ovos, as larvas ou outros membros do ninho que não foram expostos. É, portanto, uma solução paliativa e não um tratamento definitivo do problema, exigindo uso repetido em caso de novas aparições. Cenários de aplicação. É mais adequado para lidar com situações em que as formigas aparecem subitamente em fila, marchando pela sua cozinha ou despensa. É a melhor escolha quando precisa de eliminar as formigas de forma imediata e eficaz, sem esperar pelos efeitos de iscas. Estratégias de erradicação. A solução definitiva. Quando o ninho já está ancorado na sua casa portuguesa. Se o problema das formigas na sua casa portuguesa é uma constante, uma batalha que se repete ciclicamente, isso é um indicador claro e inequívoco de que um ninho de formigas se estabeleceu, prosperou e consolidou a sua presença dentro ou nas proximidades da sua habitação. Nestes casos, simplesmente repelir as formigas
ou matar os indivíduos que encontra não será suficiente para resolver o problema a longo prazo. Precisamos de uma estratégia mais profunda, mais inteligente e mais abrangente. Devemos utilizar iscas que as formigas, na sua busca incessante por alimento, levarão voluntariamente para o ninho, implementando assim a ancestral e eficaz estratégia de retirar a lenha debaixo da panela, eliminando o problema pela raiz e de forma duradoura. Método 4. Arroz cozido, açúcar e detergente da roupa. A tática subtil do cavalo de Troia. Princípio de funcionamento detalhado. Esta é uma aplicação moderna e doméstica do clássico estratagema do cavalo de Troia. O arroz cozido, um alimento básico na culinária portuguesa, e o açúcar, com o seu poder de atração universal, são, de facto, iguarias irresistíveis para as formigas. O seu cheiro doce e a textura agradável irão atraí-las de longas distâncias. No entanto, o detergente da roupa, um produto comum em qualquer casa portuguesa, quando misturado habilmente nesta solução, transforma-se no assassino letal e silencioso. O detergente da roupa é uma substância com um pH fortemente alcalino, enquanto o trato digestivo das formigas, crucial para sua sobrevivência, tem um ambiente naturalmente ácido. Quando as formigas consomem o arroz que contém detergente da roupa, a alcalinidade forte irá danificar gravemente o seu sistema digestivo, levando inexoravelmente à sua morte. Mas o aspecto mais crucial e engenhoso deste método é o comportamento social das formigas. As formigas operárias têm um hábito intrínseco e bem documentado de partilhar alimentos trofalaxia. Elas levarão estas iguarias contaminadas para o ninho, onde alimentarão a rainha, as larvas e outras formigas, desencadeando assim um efeito de morte em cadeia que irá aniquilar toda a colônia de formigas. Materiais necessários: um pequeno punhado de arroz cozido, pode ser arroz branco, arroz carolino ou agulha, conforme o seu hábito, uma colher de açúcar granulado ou em pó, uma colher de detergente da roupa, qualquer detergente comum, sem fosfatos ou perfumes adicionais, é suficiente, e um recipiente pequeno e raso, como uma tampa de garrafa, um pires de café ou um pedaço de cartão. Passos detalhados de execução. Pegue uma pequena porção de arroz cozido morno e, com o auxílio de uma colher, esmague-o e separe-o o máximo possível para que os grãos fiquem soltos e mais fáceis de manusear pelas formigas. Adicione uma colher de açúcar e uma colher de detergente da roupa à tigela com o arroz. A proporção de açúcar para detergente deve ser aproximadamente de 1:1, pois o açúcar serve para atrair as formigas enquanto o detergente cumpre a sua função letal. Com uma colher ou pauzinhos, misture bem os 3 ingredientes, garantindo que cada grão de arroz esteja uniformemente coberto, tanto com açúcar como com detergente da roupa. A consistência deve ser suficientemente apelativa para as formigas. Coloque esta isca de arroz tóxica nas rotas que as formigas utilizam frequentemente. É preferível colocá-la num recipiente muito raso, como a tampa de uma garrafa de água portuguesa, para facilitar o acesso e o transporte da isca pelas formigas. Agora, a parte mais difícil para muitos. É preciso ter paciência e observar. Poderá ver as formigas a transportar entusiasticamente estes grãos de arroz para o seu ninho. É crucial não as perturbar neste processo. Deixe-as levar a armadilha para casa sem qualquer interferência. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Este método tem a capacidade única de penetrar profundamente no ninho das formigas, resultando num efeito de extermínio completo e abrangente. É notavelmente fácil de preparar, e os materiais necessários estão prontamente disponíveis em todas as famílias portuguesas, tornando uma solução acessível. Desvantagens. É imperativo lembrar que o detergente da roupa é tóxico, tanto para animais de estimação quanto para crianças. Por isso, a isca deve ser colocada em locais absolutamente seguros e inacessíveis, a fim de evitar qualquer ingestão acidental indesejada. Além disso, o arroz cozido é perecível e estraga-se facilmente, exigindo a substituição regular da isca para manter a sua eficácia. Cenários de aplicação. É especialmente adequado para problemas graves de formigas, onde já se confirmou a existência de um ninho em casa e é necessária a sua erradicação completa e definitiva. Método 5. Ácido bórico e açúcar. A arma nuclear definitiva e silenciosa. Princípio de funcionamento detalhado. O ácido bórico, uma substância química em pó branco, é frequentemente empregado como desinfetante e, de forma mais relevante para nós, como inseticida. Para as formigas, ele atua como um veneno de ação lenta,
um veneno crônico. Isto significa que as formigas não morrerão imediatamente após a ingestão. Em vez disso, elas terão tempo suficiente para transportar a isca de açúcar, habilmente misturada com ácido bórico, de volta para o ninho. Uma vez no ninho, a rainha, as larvas e outros membros da colônia que consumirem esta isca serão afetados. O ácido bórico irá danificar o seu metabolismo e sistema nervoso, causando desidratação severa e, eventualmente, a morte no período de 1 a 3 dias. Devido a esta ação insidiosa e lenta, o veneno é garantido para se espalhar por toda a colônia, assegurando a destruição completa e silenciosa de todo o reino das formigas. Materiais necessários. Pó de ácido bórico pode ser adquirido em farmácias ou drogarias em Portugal. Certifique-se de que é adequado para uso como inseticida, açúcar, granulado ou em pó, ou mel, água morna e alguns recipientes rasos como pratos pequenos ou pedaços de cartão. Passos detalhados de execução. Misture o pó de ácido bórico e o açúcar numa proporção de 1:3. É crucial que a proporção de açúcar seja sempre significativamente maior do que a do ácido bórico. Isso garante a palatabilidade da isca, tornando-a irresistível para as formigas e assegurando que elas a consumam de bom grado. Adicione uma pequena quantidade de água morna à mistura e mexa bem até obter uma pasta pegajosa e consistente, ou um xarope denso. Com cuidado, coloque pequenas gotas deste xarope de ácido bórico em cartões, tampas de garrafa ou pires pequenos. Posicione estas iscas venenosas em cantos secos e discretos, onde as formigas demonstram maior atividade, mas que estejam fora do alcance de crianças e animais de estimação. Pense em locais como debaixo de armários de cozinha, atrás do frigorífico ou nas frestas das paredes, especialmente em áreas como a lavandaria ou a despensa. Verifique a isca regularmente. Se observar que a isca foi consumida, reponha-a prontamente para manter a eficácia. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Este método é amplamente reconhecido como a forma de Ibsen mais eficiente e completa para erradicar formigas. A sua ação lenta, mas abrangente, permite eliminar eficazmente toda a colônia, incluindo a rainha e as larvas, assegurando uma solução de longo prazo. Desvantagens. É de extrema importância notar que o ácido bórico é uma substância tóxica e deve ser manuseado com o máximo cuidado. É absolutamente imperativo garantir que as iscas sejam colocadas em locais completamente seguros e inacessíveis a crianças pequenas e animais de estimação. Recomenda-se vivamente o uso de luvas descartáveis ao manusear o pó ou a mistura. Cenários de aplicação. Este método é a solução de último recurso e a mais eficaz para problemas de formigas extremamente persistentes, com infestações em grande número onde todos os outros métodos falharam. É o arsenal pesado para situações de guerra contra as formigas. O caminho da prevenção. Mais vale prevenir. Que remediar é o lema dourado para um lar português tranquilo. As 5 estratégias e métodos que acabamos de discutir são, na sua essência, respostas reativas para lidar com as formigas depois de elas já terem invadido o seu espaço. Contudo, a estratégia mais inteligente, a mais econômica a longo prazo e, sem dúvida, a mais sustentável é garantir que as formigas nunca tenham a oportunidade de pôr as suas patinhas dentro da sua casa logo à partida. Isto implica um esforço contínuo e diligente no que chamo de trabalho de prevenção. Bloqueie todas as vias de invasão. Este é o seu primeiro e mais importante passo defensivo. Realize uma inspeção minuciosa e regular de toda a sua casa, tanto no interior quanto no exterior. Utilize materiais adequados como silicone, cimento, argamassa ou massa de calafetar para selar de forma eficaz todas as fissuras e pequenos orifícios que encontrar nas paredes, nos pavimentos, nos caixilhos das janelas e portas, e à volta das tubagens de água e gás. Em Portugal, com a sua rica história arquitetônica, muitas casas, desde os apartamentos antigos de Lisboa até as casas rurais do Minho, possuem fissuras e pequenas aberturas que, embora charmosas, são portas de entrada perfeitas para as formigas. Corte todas as fontes de alimento. Esta é a sua segunda linha de defesa. É fundamental que todos os alimentos, especialmente aqueles ricos em açúcar como o mel da Serra da Estrela, os famosos pastéis de bacalhau, se houver sobras, ou qualquer tipo de doçaria portuguesa, sejam armazenados de forma impecável em recipientes herméticos ou no frigorífico. As bancadas da cozinha e o chão devem ser limpos e desinfetados imediatamente após cada refeição, não deixando quaisquer migalhas de pão
restos de comida ou vestígios de gordura. Os caixotes do lixo devem ter sempre uma tampa bem ajustada e serem esvaziados diariamente, sem falta. Se tiver animais de estimação, limpe os seus comedouros regularmente e, sempre que possível, não deixe a comida deles exposta por longos períodos. Elimine fontes de água acumulada em casa. A sua terceira linha de defesa foca-se na hidratação das formigas. Repare prontamente quaisquer torneiras que estejam a pingar ou tubagens com fugas. Garanta que a banca da cozinha e o chão da casa de banho estejam sempre secos. Limpe e remova regularmente qualquer água acumulada nos pratos que se encontram debaixo dos vasos de plantas, que podem ser verdadeiros oásis para as formigas em tempos de seca. Conclusão final e um agradecimento sincero. Meus caros amigos, chegamos ao fim da nossa análise detalhada. Hoje exploramos juntos 5 métodos maravilhosos e práticos para lidar com as formigas, abrangendo desde a repelência suave até a erradicação completa e definitiva. Permitam-me que recapitulemos os pontos essenciais, de forma clara e concisa. Para que as formigas se mantenham longe do seu caminho, pulverize com vinagre branco ou água de limão. Uma solução ecológica, segura e não tóxica. Para que as formigas nem sequer pensem em aproximar-se, pulverize os cantos estratégicos com água de tabaco, um método mais potente para as dissuadir. Para eliminar imediatamente as formigas que encontrar à vista, utilize água com sabão ou detergente da louça, com um efeito fulminante e instantâneo. Para destruir todo o formigueiro, resolvendo o problema pela raiz e de forma duradoura, prepare e utilize iscas tóxicas. Seja com arroz e detergente da roupa, ou com ácido bórico e açúcar, a estratégia final para um controlo completo. E por último, mas não menos importante, tenho 4 lembretes cruciais que eu desejo que cada um de vocês guarde sempre na memória. A segurança é inegociável. Ao aplicar os métodos de isca que envolvem detergente da roupa e ácido bórico, por favor, informe clara e detalhadamente todos os membros da sua casa, e é absolutamente imperativo que supervisione cuidadosamente as crianças pequenas e os animais de estimação, garantindo que por nenhum motivo eles tenham acesso a estas iscas. O ideal é colocá-las à noite, antes de ir dormir, e verificar ou removê-las ao acordar pela manhã. Proteção pessoal. Durante a preparação, quando estiver a manusear o ácido bórico, sugiro-lhe sinceramente que utilize luvas descartáveis para evitar qualquer contato direto com a pele. Paciência e persistência conduzem ao sucesso. O controle de formigas não é, na maioria dos casos, uma tarefa que se resolva de um dia para o outro. Pode começar por experimentar os métodos de repelência mais suaves. Se, após algumas tentativas, a eficácia não for a esperada, então avance gradualmente para os métodos mais potentes, observando sempre os resultados. A limpeza é a base de tudo. Todas as dicas e truques que partilhei hoje são, no fundo, apenas técnicas complementares. Mas a verdadeira filosofia de vida, o método dourado mais fundamental e sustentável para prevenir que as formigas o incomodem, é a manutenção de um ambiente doméstico sempre limpo e arrumado e, crucialmente, o corte sistemático de todas as fontes de alimento e água que possam atrair as formigas. Espero, do fundo do coração, que esta partilha detalhada de hoje possa fornecer-lhe um plano completo, seguro e eficaz para resolver, de uma vez por todas, o problema das formigas na sua casa. Que juntos possamos usar a sabedoria e a paciência, em vez de químicos potencialmente perigosos, para proteger um lar português que seja sempre limpo, seguro e, acima de tudo, tranquilo. Se achou este conteúdo útil e informativo, por favor, não hesite em partilhá-lo com os seus amigos e entes queridos que também possam estar a enfrentar desafios semelhantes com estas pequenas, mas persistentes, pragas. E vemo-nos no próximo vídeo, aqui no meu canal. Muito obrigado pela vossa atenção e até já!